Olha aí, meu amigo, mais sinais preocupantes da economia norte-americana. Agora relatadas pelo site The Economist, o pessoal do Estadão repercutiu isso aqui no Brasil e, de acordo com a análise feita pelo jornal gringo, os Estados Unidos podem estar a apenas algumas semanas de um grande choque econômico, obviamente em decorrência do tarifaço do Donald Trump, cujas maiores repercussões a gente ainda não faz ideia de quais serão, qual a intensidade dessa história, quais os impactos que isso terá na economia norte-americana e, é claro, na economia do mundo todo, porque o que acontece nos Estados Unidos repercute em todo o mundo e essas tarifas são direcionadas para todos os países em maior ou menor grau, a depender das negociações, mas é algo generalizado e as preocupações também são generalizadas. Vamos dar uma olhada nesses dados, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E olha só, a análise que o pessoal faz olhando dados em tempo real mostram sinais preocupantes, principalmente na relação entre o comércio dos Estados Unidos com a China, que de fato é o ponto mais crucial nesse caso aqui. Então, veja que o mundo está desesperado, conforme o pessoal do The Economist coloca aqui, para avaliar os danos que essas tarifas do Donald Trump podem causar. Ninguém tem certeza de qual vai ser esse patamar, do tamanho que isso aí vai representar em matéria de decréscimo econômico. Ninguém sabe nem se vai acontecer algo nesse sentido, é a grande verdade. Mas o fato é que a preocupação é real. Estamos falando de um problema que é no mínimo realista. Cravar, bater o martelo de qual vai ser o impacto na economia, ninguém consegue fazer, mas que algum impacto vai ter, é razoável pensar dessa forma. Então, o que acontece? Os especialistas estão usando técnicas para prever isso aí, assim como aconteceu na época da pandemia, olhando indicadores acessórios para tentar prever o principal. E bem, fazendo também esse tipo de análise, mensurando as coisas dessa forma, os especialistas sugerem que os Estados Unidos ainda não começaram a cambalear. A economia ainda está estável, mas os problemas estão chegando. Por exemplo, a preocupação entre consumidores e empresas tem crescido, isso antes do tarifaço. O tarifaço só piorou isso de fato. Veja aqui, por exemplo, que agora há uma certeza de que os Estados Unidos tiveram uma contração econômica no primeiro trimestre desse ano. E se tiverem uma contração nesse trimestre que nós estamos agora, que se encerra no final de junho, os Estados Unidos estarão em recessão técnica, que são 2 trimestres seguidos com economia decrescendo. Imagina essa notícia se espalhando pelos jornais, pelas análises. Estados Unidos em recessão técnica por causa do tarifaço do Donald Trump. Vai ser uma hecatombe econômica se isso acontecer, mas está cedo ainda para cravar algo nesse sentido. Então, o déficit comercial aumentou muito, por quê? Porque as empresas estão comprando demais lá de fora, aumentando absurdamente os seus estoques para evitar um tarifaço lá na frente. Com medo do preço subir muito, talvez se tornar inviável. Então tá todo mundo correndo atrás para evitar uma situação em que comprar de fora seja completamente inviável de fato. Então, o pessoal aqui avalia, por exemplo, a questão dos navios. Como que está o indicador do comércio via navios, containers, lotados de produtos cruzando os oceanos de maneira geral. Então, olha só, o pessoal mostra que há um impacto limitado até o momento dessa guerra tarifária. Na semana passada, 10 navios porta-containers chegaram até Los Angeles e Long Beach, que são os portos de entrada principais dos produtos vindos da China. Só que esse número é praticamente o mesmo de um ano atrás. Acontece que a navegação entre a China e a costa oeste dos Estados Unidos leva aí de 2 semanas a 40 dias. Então tem muitos navios que chegaram agora que partiram antes do início do tarifaço. Não dá para medir isso aí. Agora, outros indicadores são um pouco mais assustadores.
Veja aqui, por exemplo, que as reservas para viagens entre China e Estados Unidos caíram 45% em relação ao ano anterior, nesse mesmo período, na semana iniciada em 14 de abril. As viagens em branco aqui, por exemplo, né, quando o navio pula para um porto ou uma transportadora opera menos navios aqui em uma rota para equilibrar o serviço, isso aqui aumentou para 40% em todas as viagens programadas, o que é um problema sério. Outra coisa aqui, né, o custo de navegação entre Xangai e Los Angeles caiu $1.000 no último mês por container. O que isso significa na prática? Menor demanda. É simples assim. Se tem menos demanda por um serviço, no caso aqui um serviço, o preço desse serviço tende a cair. Em comparação, o preço de transporte de mercadorias do Vietnã para os Estados Unidos subiu $1.000. Então, na prática, isso pode representar inclusive uma fuga para os transportadores. Estão procurando fornecedores alternativos no Vietnã, bem perto da China, e que pode ser até um país laranja nessa história, de maneira em que a demanda por containers vindos do Vietnã aumentou consideravelmente, enquanto que daqueles vindos da China, a demanda caiu. Então, ainda é cedo para medir exatamente os danos que esse tarifaço do Donald Trump pode ter causado, porque, na verdade, o choque comercial costuma demorar um pouco para acontecer. É por isso que a estimativa é para daqui a algumas semanas. Já tem um mês do anúncio do tarifaço, sendo que há uma pausa de 90 dias nas tarifas para a maior parte dos países no mundo. Então, não há um impacto generalizado ainda. Só que temos um mês decorrido. Se a gente colocar mais umas 4 semanas, serão 2 meses ao todo do início do tarifaço. Vai ser possível ver com mais clareza os impactos que isso aqui pode causar na economia dos Estados Unidos. Então, o pessoal pontua aqui que os estoques, né, a cadeia de suprimento dos Estados Unidos precisa ser alimentada com muita frequência, a sustentabilidade dela dura pouco tempo, então qualquer alta no preço de importação vai ter impacto na economia dos Estados Unidos, na ponta final, que é o consumidor, em não muito tempo. Análises feitas sobre tarifas lá no primeiro mandato do Donald Trump, que foram muito mais modestas do que isso, mostram que essas tarifas, olha que surpresa, foram repassadas integralmente ao consumidor americano. É o que eu sempre falo aqui. Quem paga a tarifa é o povo do país que impõe essas tarifas. O povo tem que pagar mais caro pelos mesmos produtos e provavelmente isso vai acontecer com o povo norte-americano, sem sombra de dúvidas. E embora haja, nesse caso, um incentivo para o fornecedor procurar alternativas, procurar importar de outros países, buscar fontes mais baratas, isso costuma demorar um ano para ser ajustado. E isso aconteceu lá atrás com tarifas menores. Imagina um ajuste agora com tarifas generalizadas e maiores. Talvez demore muito mais do que isso aqui, sem sombra de dúvidas. Enfim, várias empresas foram pegas desprevenidas nesse sentido, empresas exportadoras, empresas de transporte transoceânico, e tá todo mundo meio que tentando entender para onde que a coisa vai, para onde que isso aí vai seguir de fato. Então, empresas já estão congelando, por exemplo, planos de investimento em contratação por causa da incerteza, e ainda que haja um cenário mais claro lá na frente, um cenário até mais favorável, mais otimista, a probabilidade é que se demore um tempo ainda para a retomada completa dessas atividades. É aquilo, meu amigo. Donald Trump fez uma aposta muito arriscada em algo que, como libertário, eu não posso defender absolutamente, que é o aumento de tarifas. Isso aí, quem paga a conta é o povo do país sempre. Em breve nós vamos saber o preço disso. A economia norte-americana vai começar a sentir os impactos de forma mais clara. Infelizmente o mundo todo vai sentir também, porque isso é algo sempre generalizado, sempre globalizado. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.